Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins. Você tá por aí? Sim, você não está me vendo? Tô vendo, agora tô Tá. vendo. Vocês estão me A gente ouvindo pode começar então? essa apresentação, então? A gente está te ouvindo bem também. Ótimo, vamos aproveitar que deu tudo certo apesar do meu atraso, enquanto está tudo funcionando aqui onde eu estou. Parabéns pela apresentação, Léo. A primeira apresentação da professora eu assisti um pouco, porque eu ainda estava montando aqui a tecnologia para poder conectar. Obrigado, Bruna. Bruna, Oi. eu compartilho o meu PowerPoint, o meu PDF. O que que você... Sim, por favor. Tá, então espera Eu aí. vou te avisar quando tiver acabando o tempo também. Sim, sim. Então só um instante aqui. Estou abrindo a pasta. Não está difícil, não. Pronto, Agora... aqui tá aparecendo que você tá compartilhando a tela. Pois é, mas tinha que ser o PowerPoint, né? Então Uhum. deixa eu abri-lo aqui em tela cheia e você vai me dizer. Eu não estou conseguindo ver agora mais. Tá funcionando. Apareceu o primeiro? Apareceu. Eu vou movimentar para o segundo. Andou? Foi. Ótimo. Então tá. Boa tarde a todos. Eu gostaria. Gazi, só um Oi. momentinho. Você Pois pode não. clicar ali no ocultar? É ali embaixo? Ah, certo. Pronto. Pronto, foi. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de estar presente aí, mas estou na USP em São Paulo devido, já divulguei, a uma premiação como ex-aluno da USP, como divulgador da área cultural, etc. Depois eu falo sobre isso. Mas o importante agora é falar do meu projeto de pós-doutorado. Eu entrei na Faculdade de Artes Visuais da UFG no ano de 2018 para 19, de dezembro para janeiro. Eu havia saído da UENG, que eu estava como professor da área da pedagogia, mas com disciplina de artes, temporariamente. Apareceu essa chance e eu entrei com esse projeto chamado Os Fanzines nas Fronteiras da Arte, ou a Paratopia Criativa Interdisciplinar Pluripotencial dos Zines. Eu entrei sob o PNPD, Programa Nacional de Pós-Doutoramento, com a bolsa da CAPES. Esse programa foi extinto no governo anterior e, por essa razão, eu continuei até o final e ainda com direito a uma prorrogação de 1 ano, porque esse projeto não existe mais, não teria ninguém para me substituir, né? Então é por isso que é um pós-doutorado mais longo que os outros. Acabo trabalhando também com a pós-graduação da FAV. Aqui é só para dar uma geral, como tem 10 minutos, eu quero só mostrar para vocês por que eu cheguei aonde eu estou, né? Na pesquisa dos fanzines. Porque, na verdade, eu sou um leitor de quadrinhos desde os meus 7 anos e desenhava dinossauros, como vocês estão vendo aí, dos meus 8, 9 anos. Lá para os 7, 8 em diante, eu lia gibis, e esses gibis eram esses que vocês estão vendo aí, né? Alguns brasileiros, como Krasga, a Bola, a Vaca Voadora, e outros estrangeiros, como Super Mouse, os Smurfs, a Hanna-Barbera e alguns heróis, né? Na fase da adolescência, eu comecei a ler super-heróis e me influenciei por eles também, indo do desenho dos dinossauros para super-heróis, criando o meu personagem, que é o humano, que seria um super-herói filosófico baseado talvez na influência que eu tinha do surfista prateado. E eu desenhava, aí eu parei de desenhar quadrinhos de super-heróis lá para os 16 anos. Quando iniciei a minha faculdade na verdade eu fiz a FAV na época que era na Praça Universitária durante 1 ano e meio, de 86 a 87. Abandonei e voltei para São Paulo e reiniciei na Faculdade de Artes da FAB. Avisa aí. Gazi. Oi, pois não. Gazi? Pois não? Sim? Acho que caiu. Conexão. Conectou? Não. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Acho que ele voltou. Oi, voltou, você tinha caído. Pois é, eu ouvi vocês falando. Aqui ainda estava caindo, mas deu para ouvi-los. E aí agora eu não sei. Uhum. Voltou aí?
Pode colocar no slide, que aí Ah, sim. Tá. Eu te avisa onde é que tinha parado. primeiro você Aí me... mesmo. Tá. Então, eu tive influências depois dos super-heróis, parei de desenhar, fiz faculdade de artes. Quando eu ingressei na faculdade de artes em São Paulo, eu conheci os fanzines. Os fanzines eram revistas autopublicadas por pessoas que não tinham nada a ver com a indústria a indústria dos quadrinhos, né? Eram independentes. E aí eu comecei a fazer meus quadrinhos mais autorais, como esses. Então, estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Acho que caiu de novo. Eu tô te ouvindo Ah, tá. sim. Beleza. Se cair, você me manda uma mensagem. Mando sim, Ou pode você fala deixar. que eu escuto também, que caiu. Acho que dá para escutar. Então, esse aqui é o meu histórico desde leitor. Infantil, infanto-juvenil, fanzines e aí HQs europeias que me influenciaram também. Fiz mestrado. No meu mestrado eu pesquisei os quadrinhos poéticos e me fantasiei no Dia da Defesa como se fosse uma atuação de um quadrinho ao vivo, ou uma HQ ao vivo, ou um HQzine ao vivo, né? Como vocês estão vendo as fotos e a primeira página da minha dissertação aí estampada. Depois que eu terminei o mestrado pesquisando os quadrinhos poéticos, que incluiu também um fanzine, que é esse, baseado na minha apresentação, e ele foi incluso na terceira capa da minha dissertação de mestrado, dentro de um envelope e colado nela. Então, a minha dissertação, na versão impressa na USP, que eu montei com colagens, porque eu não tinha scanner na época, então eu imprimi toda a minha dissertação, dando espaço, xeroquei as imagens e ia colando nelas. É quase como se eu tivesse feito um fanzine também. E aí eu fiz um fanzine e inseri na dissertação. Na minha tese de doutorado, que eu fiz depois, eu explorei os quadrinhos como informação de imagens importantes para o nosso desenvolvimento da inteligência. Daí ela foi premiada pelo HQ Mix. Nessa época, tanto no mestrado como na tese, eu fiz um capítulo sobre fanzines, porque os quadrinhos que eu pesquisava, principalmente na dissertação de mestrado, a maior parte deles era publicada em fanzines, porque os fanzines foram um esteio da publicação independente de quadrinhos no Brasil nas décadas de 80 e 90, devido à dificuldade de se publicar quadrinhos brasileiros aqui naquela época. Hoje o mundo é outro, o Brasil é outro, é mais fácil, mas não era assim. E aí, quando eu entrei no pós-doutorado, sob a supervisão do Edgar Franco, eu entrei com esse projeto de explorar os fanzines, né, nos limites da arte. Como paratópicos, significa que eles estão em paralelo às publicações oficiais, mas os fanzines não são oficiais. E aí, logo no início, eu desenvolvi uma organização do que seria a minha pesquisa. Então, teria um histórico do espírito fanzineiro, esse histórico era factual, mas também era simbólico. Teria um capítulo para os temas e os formatos de fanzines, que são muito variados. Os espaços de exposição e as fanzinotecas que existem pelo mundo. Os fanzines começaram a ser cada vez mais usados na educação. Era um capítulo à parte, embora eu tenha entrado na linha B de arte e criação, faço parte inclusive do Cria Ciber, coordenado pelo Edgar Franco, né? E especialmente os zines artísticos. Até então eu não tinha o conceito do artzine em inglês, que eu traduzo obviamente como artezines. Foi na pós que eu adentrei essa explicação. Então o fanzine, para quem nunca ouviu falar, é nada mais do que uma revista que foi criada à revelia do sistema comercial para quem quisesse ele mesmo fazer a sua própria revista, coisa que uma criança faz naturalmente, com uma história em quadrinhos, desenhos, na infância, na escola, e finge que fez uma revistinha, né? Mas aí seria um adulto fazendo isso, em geral, né? Embora crianças também possam fazer. E ele foi criado como, na verdade, boletins de clubes de fãs da ficção científica. Eles eram fãs da literatura e escreviam seus contos e publicavam em boletins. Esses boletins eram mimeografados em 1930 nos Estados Unidos. Daí, em 1940, eles tiveram um nome. Eles foram rebatizados com um neologismo, que é a contração de fan mais magazine, fanzine, né?
Então, eles são nada mais do que veículos amadores sem fins lucrativos que visam troca de ideias, investigação ou promoção de objeto de culto. A dissertação pioneira do Henrique Magalhães na década de 80 na USP foi que deflagrou esse livro, que foi o pioneiro dessa pesquisa no Brasil sobre fanzines. E os fanzines também, para que eles existem? Eles existem não só para você poder direcionar as suas ideias e explorar e dividir e compactuar, como também você trabalha na vanguarda, você faz experimentos, né? De design, de desenho, de poesias, de quadrinhos, tudo isso você pode até mesmo nos formatos, né? Então é bem interessante porque os fanzines então são produtos culturais, mas também contraculturais, porque não estão na oficialidade das publicações, sendo paratópicos por isso, né? E paratopia, simbolicamente, é um lugar não definido. Na verdade, para do grego paralelo e topos lugar, né? Foi a teoria da pesquisadora Zavan que abocanhou da área da linguagem o termo paratopia para nomear os fanzines, né? Eles existem, mas sem existirem, se é que vocês me entendem. Eles existem extraoficialmente em todo o tecido social no mundo. Então, se você fizer uma relação com os blogs atuais, que também estão em desuso, os blogs seriam uma vertente virtual do que eram os fanzines, tá? E os fanzines têm muitos conceitos dentro deles, né? Fanzine, zine, artzine, biographic zine, minizine, microzine. E aí eu pus até uma brincadeira ali de ceterazines, porque existem semi-prozines, prozines, adzines, que são zines de divulgação, de venda de fanzines, etc. E os fanzines são mutantes, né? O histórico deles, que nem vou resumir aqui que não vai dar tempo, mas ele perpassa simbolicamente toda a vontade humana de ter uma liberdade de autoexpressão. É isso que é o fanzine. Então, o William Blake, o poeta gravador do século XVIII, fazia isso. Ele mesmo fazia suas gravuras, pintava uma a uma e montava seus livros tal qual um fanzineiro, né? E os primeiros fanzines oficialmente que existem no mundo foram os norte-americanos da década de 30, como eu falei, como esse The Comet. E os autores do personagem Superman, por exemplo, eram garotos de 16, 17 anos quando fizeram um conto chamado O Reino do Superman, que publicaram em um fanzine também, na década de 30. Então, para vocês verem que o fanzineiro, geralmente, ele começa assim e depois pode ir para a área do design, da gravura, da arte, da pintura, dos quadrinhos, da poesia, etc. E os fanzines eclodiram a partir da década de 70, porque o punk, o rock e o quadrinho underground propiciou, junto com o barateamento da fotocopiagem, que deixou de ser em mimeógrafo, passou a ser em fotocopiadora, e se espalhou pelo mundo, né? Graças aos shows de rock, aos punks que divulgavam shows, faziam entrevistas, e aos quadrinhos underground que o autor saía para os teatros, para os cinemas com ele embaixo do braço para vender, né? Então, no Brasil existe também uma comemoração do Dia Nacional do Fanzine, que seria 12 de outubro, graças ao primeiro fanzine identificado, que era também feito em mimeógrafo, que era o Ficção, Boletim de Intercâmbio Ciência e Ficção, Alex Raymond. Alex Raymond, na verdade, é o nome do autor do Flash Gordon. O fanzine Ficção foi criado por um piracicabano, Edson Rontani. Existe também um dia... Oi, pois não. Mais 2 minutos ou 5. Tá bom. Existe Dia Mundial da Fanzinoteca. Aí eu fui vendo que existem formatos cada vez diferentes, poéticos, grandes, pequenos, micros. Há espaços e exposições internacionais como esse de Ourense na Espanha, Canadá, Chile, Brasil, Feira Excêntrica em Goiânia, Motim, Miolos, Fanzinadas, Ciberpagelança. Tudo isso aqui traz fanzineiros também envolvidos que participam expondo os fanzines como vocês estão vendo aqui, né? E fanzinotecas, muitas espalhadas no mundo. França, a Universidade de Miami, que tem uma seção especial com mais de 10 mil fanzines, uma coleção da poetisa Leila Mikulis, que vendeu para eles a sua coleção, né? A primeira fanzinoteca do Brasil, do Rio Grande. Depois uma outra veio e surgiu dentro do campus do Instituto Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, que é essa casa, que é uma fanzinoteca que trabalha junto com os alunos do Instituto Federal. A Itália, que eu fiz contato com o coordenador Gianluca, e que ele chegou a mandar fanzines para a exposição ano passado internacional, mandou mais de 20 zines para nós. E outros lugares como Miami, Chile, México, todos esses lugares que têm fanzines. É interessante lembrar também que o fanzine ele é pesquisado por
pessoas da área da biblioteconomia que também fazem fanzines. Uma curiosidade é a Universidade de Barnard University, que tem dentro dela, dentro do site, uma parte que é para os fanzines e que também define, coloca onde há fanzines no mundo todo. E no Brasil não estava lá. Dentro do meu pós-doutorado eu soube disso, mandei para eles e eles inseriram no Brasil também. E o mais interessante é que essa Universidade Barnard foi criada em 1899 por mulheres e para mulheres, e até hoje trabalha isso também nos Estados Unidos. Então, com o fanzine, você vai sendo interdisciplinar, vai conhecendo outras questões tanto pertinentes ao universo do fanzine, dos quadrinhos, da poesia, de outros temas, como também relativo às minorias, né? Porque o fanzine trabalha muito com isso, até mesmo na educação, na pós-graduação, existindo, por exemplo, os biographic zines, existindo trabalhos interdisciplinares em que o professor de Senador Canedo Carlos aqui trabalha junto com os alunos e os professores, a própria Fanzinoteca de Macaé, o Gibiozine, que é dentro da Federal de São Carlos, que são projetos internos das universidades, Elidio Omar, do Rio de Janeiro, que é biólogo e faz uma divulgação científica através dos seus próprios fanzines, universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros lugares, preocupadíssimas com a importância da catalogação dos fanzines, como esse aqui, o Zine Union Catalog, que eles tentam catalogar fanzines, e os fanzines artísticos. A disciplina que eu dei na FAV, UFG, para terminar aqui, estou quase terminando, é uma disciplina que eu fiz 3 vezes, e a quarta agora com o professor Cláudio, que aí a gente fez com HQ Zines também, né? Mas é uma disciplina que trouxe e envolveu o fanzine artístico, o artzine, que é um fanzine mais complexo artisticamente, mais trabalhado, que tem a ver com uma verve mais próxima no limiar com os livros de artista. Livro de artista é uma coisa, fanzine de arte, artzine é outra, mas eles se imbricam também, né? E tem vários artzines, tem teorizações, 2 teóricos pesquisando e tentando conceituar o que são os artzines. Por exemplo, ele deve ser uma publicação não comercial, são produzidos em qualquer tema, principalmente por ilustradores, artesãos, artistas, designers gráficos, não estão sujeitos a controle editorial ou censura e por aí vai. São 2 autores que trouxeram essas questões, identificado, por exemplo, a Susan Thomas aqui, põe que o fanzine de arte é identificado pelo criador como um zine, que é um preço modesto, que não tem uma editora por detrás, etc, etc. Eu mesmo fazia artzine sem saber na década de 90, como esse meu artzine, que era um objeto zine, que eu fiz na época. Rodrigo Okuyama, outro, Flávio Grant, tem fanzineiras, artzineiras, a professora Adriana Mendonça da FAV, que é da gravura, também fez seus artzines, inclusive como parte da tese de seu doutoramento, expôs também. Então, os fanzines percorrem, a professora Manuela da UFG também trabalhou com fanzine Lemurgo, junto com outros grupos, né? Esse ano eu, o Henrique e o Edgar Franco apresentamos um trabalho sobre as publicações de quadrinhos em fanzines também, poéticos, para um evento franco-espanhol online, mas foi bem interessante. Eu fiz artigos, tenho feito artigos que explicam, exponenciam os zines e os artezines, como esse para a Ampap, outros para outras revistas, como esse aqui. Existem revistas acadêmicas surgindo sobre fanzines, livros sobre fanzines também, e dentro da série Desenredos, que eu ajudei também a Leda, a professora Leda é a coordenadora e me colocou como vice durante meu pós-doc, a gente fez, eu e o Henrique Magalhães, coordenamos um livro, um e-book, que é o volume 14, que traz muitos artigos sobre fanzines, inclusive entrevista com a coordenadora da biblioteca e da seção de fanzines da Universidade de Miami. E para quase finalizar agora, o meu Gazine, que é um site, um canal que eu criei no YouTube durante o pós-doc, dentro da pandemia, que eu trago todas essas amostragens aí sobre os fanzines e afins, né? Então, inclusive eu tenho uma página no site Marca de Fantasia com os meus fanzines, tem um fanzinário que eu lancei que é online gratuito, e as considerações finais agora, passando e estourando o tempo, que é o seguinte: esse trabalho de quase 5 anos demandou muita pesquisa, ainda estou na finalização, ainda tem mais coisas para eu fazer. Trabalhei com a Desenredos, trabalhei no quarto Cipa CV, trazendo o Jamzine Session, que era em paralelo, como se fosse algo paratópico ao Seminário Internacional de Pesquisas em Arte e Cultura Visual em 2020, 2023, 22, 21, eu não lembro agora, acho que foi 21, 20 para 21.
Enfim, e outras abordagens que eu tenho feito, como agora o projeto em andamento em finalização, o Favzine, que está ocorrendo aos sábados na FAV UFG, graças à ideia de uma aluna de design de modas que me veio com essa ideia de que seria interessante produzir fanzines na FAV. Né? Então é isso, estourei o tempo, mas foi um trabalho que me rendeu bastante pesquisa, até hoje me rende, e eu queria mostrar um pouco para vocês do que eu pude mostrar aqui mesmo na correria, né? E já que o Léo mostrou aqui a vestimenta dele, eu mostro minha máscara zine que eu uso no meu canal Gazine, que tem os mini zines aqui incrustados. Então, realmente um pós-doc, ele faz com que você não só aprimore a sua pesquisa após o doutorado, como também você vá muito além do que esperava, ainda mais um pós-doc longo como esse que eu estou fazendo e trabalhando com a FAV FG, a quem eu agradeço a todos. Obrigado, Bruno, desculpa estourar o tempo. Tudo bem, muito obrigada. Então, gente, a gente tem até 3h30 para fazer as discussões, né? Bem, eu queria fazer um breve comentário antes das perguntas, né? Que parece que todos esses trabalhos têm muito uma coisa em comum, que é a gambiarra, por exemplo. Que a Tatiana vai lá e fala com o marceneiro para poder ler os filmes, né? Ver os filmes, né? O Léo, ele faz o teatro dos bonecos e todas aquelas ruidalizações, né? Com várias materialidades, né? Então ele vai em vários objetos, em vários materiais para compor as visualidades deles e as sonoridades também. E o gás o zine não precisa nem falar, né? A gente só precisa de um lápis e um papel para começar um zine, né? Então, todas essas coisas têm superado as dificuldades assim de formas criativas, cada um ao seu jeito, né? Então, eu gostaria de saber se alguém aqui do auditório queria fazer alguma pergunta, algum comentário. O Léo levantou a mão. Ah, é verdade. Vocês querem comentar um pouco disso, sobre essa questão da gambiarra? Pode abrir o microfone, Léo. Léo, pode ser você. Você é mais gambiarrista do que eu até. Você fez um fanzine elétrico, né? É legal isso também. Então, a gambiarra é o nosso jeito brazuca ou sudaca, né, dependendo de onde se fala, do nosso hacktivismo, né? A gente hackeia as coisas tentando fazer com que a gente burlando principalmente a obsolescência programada, né? Então a gente usa a nossa criatividade para hackear as coisas, às vezes até hackear o universo, né? Se for o caso das nossas magias ancestrais, fazendo a gambiarra. Então o meu processo mesmo é basicamente gambiarrento, né? Porque eu trabalho exatamente pegando a maioria das coisas que as pessoas, por exemplo, jogam no lixo, descartam e tal. Por exemplo, teve agora recente, né, nesse mês de outubro, a exposição do Arte 15, né, aqui no Museu da República. E aí, né, o nosso grupo, o Cria Ciber, trouxe, ia expor os vídeos, né? E aí eu montei um totem só de gambiarra, mas na verdade é uma gambiarra que conta história, né? Que eu coloquei desde uma TV, um VHS, que inclusive com a fita Planeta dos Macacos, uma prisão de objetos analógicos, né? Tipo VHS, fita cassete, assim por diante, e tudo na base da gambiarra, porque é o nosso processo de hackear né, o mundo. Gazi, você quer comentar também? Bom, na verdade, sim, a gambiarra minha não é tão gambiarra assim, mas é a questão de que o que eu faço, o que eu tenho feito na minha vida, incluindo os fanzines,
está sempre fora do sistema oficial. Ele é paratópico, ele quase nunca está no sistema oficial. A única coisa que fica no sistema oficial é que eu estou dentro de uma universidade fazendo uma pesquisa oficial. Mas o trabalho sobre os fanzines, sobre os quadrinhos, todo o trabalho que eu tenho levado nessa vida toda é, de certa maneira, de mostrar aquilo que é cultural, que é importante e que parece que a grande massa, o sistema, não interessa, porque ele artificializa muito. E o fanzine, ele na verdade, ele nem é considerado, mas ele possibilita com que você ponha e exponha as suas ideias. Resumindo, você teria uma gaveta antigamente, antes da internet e computador, você escreveria e guardaria suas poesias na gaveta, né? Existiu até um fanzine com esse nome, a Gaveta Zine, ou algo assim, que era de poesias. O que a gente faz? A gente olha para o sistema e fala, peraí, eu não sei se eu vou ser um autor, se o editor vai me publicar, e nem vou me preocupar com isso, eu vou fazer o meu aqui. Foi assim que os zines parece que começaram a ser libertados e libertando a nossa mente. A nossa mente, em vez de ficar apenas no sistema, ela pode ir pelas marginais do sistema, né? Ela pode ir pelas tangentes do sistema. Então, a gambiarra, na verdade, é você ir pela marginal, você ir fora do sistema e acoplar, utilizar, reutilizar aquilo que está fadado a não ser mais utilizado. Por exemplo, o Edgar Franco nem tem celular. O meu já tem 5 anos, 16 GB de memória, eu tenho que sempre apagar e a bateria está morrendo. Mas eu não compro outro. O dia que ele acabar, eu troco. Eu não tenho esse ímpeto. Para mim, né, eu acabo utilizando. O meu computador, esse que eu estou usando aqui, é novo, porque o anterior quebrou a carcaça. Então a tampa vai para trás de uma vez. Mas eu continuo usando ele acoplado em algum lugar porque ele ainda me serve. Então algumas pessoas falam que eu sou acumulador, porque eu tenho muito quadrinho, mas na verdade eu não acumulo. Porque o acumulador não usa. Eu uso, eu pego um pedaço daqui, outro dali e vou remontando. O Léo monta mais do que eu, mas eu em material assim, em outros materiais, eu vou tentando utilizar o que eu já tenho. Ou seja, reciclador, eu sou mais um reciclador. E aí a gente acaba usando papel que vem de árvore, fazendo os fanzines. Tudo bem, hoje em dia tem PDF. Mas a gente põe para fora a nossa possibilidade de interlocução que estaria fechada numa gaveta se não existisse abertura para outras possibilidades, né? Como é que eu vou dialogar e mostrar uns quadrinhos para alguém que está no sul ou no norte, na década de 80 e 90? Eu mandava uma carta com fanzine e vice-versa. Hoje em dia você faz por e-mail, né? Então, toda a parte digital hoje, ela é uma evolução para facilitar e para romper e para apressar. Inclusive, a internet foi bolada, foi criada por pessoas que estavam ligados na década de 60 com uma visão hippie das coisas, com uma visão contracultural. Existe um cientista brasileiro que fala disso numa das entrevistas que eu vi na TV, no Provoca, lá com o Marcelo Taz, e aquilo me abriu a mente, porque veio ao encontro justamente do que eu pensava da internet no início. Ela é uma abertura para você fluir as ideias. Se ela está sendo controlada ou tem outros regimes por detrás, a base original dela nem era, na verdade, o que a gente pensa que era para ser militar. A base dela era um conceito de liberdade exponencial de ideias. É muito interessante a gente ver que existe essa dicotomia no mundo. A liberdade de ideias contra o sistema que a aprisiona. O fanzine, por exemplo, quebra isso. Obrigada, Gazi. Tatiana, de repente, se você puder vir para cá, para eles ouvirem também. Vou dar oi pro pessoal aí que eu não dei, pro Léo e pro... Bom, no meu caso, eu acho que a gambiarra tem a ver com a questão, principalmente, falta de recursos, né? Porque eu me vi, assim, tendo toda a situação longe do ideal. Em termos de temperatura, eu comecei a ficar bem nervosa nas aulas, porque, não, a temperatura que tu tem que manter o filme é tal, a umidade é tal, eu vivo num lugar que tem 90% de umidade. E aí eu, tipo, meu Deus, vão se desfazer o filme inteiro, né? E aí eu pensando, o que eu posso fazer para minimizar, né? E aí tem a questão, que a sala que tu vai mexer no filme não pode ter pó. Gente, eu tô em casa, como é que eu faço? Aí eu digo, não, a cozinha, eu vou para a cozinha. Então aí a gente, é isso, né? É tentar ser criativo para, né? Porque não tem recurso, não tem, né? Eu não trabalho num arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, assim, e eu acho que deu certo. Acho que foi. Se você quiser voltar a cadeira, sentar as duas para chão. Obrigada. Gente, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tudo bem. Vem cá, Manu. Parece que o Léo levantou a mão.
Em seguida vai o Léo. Ah, tá. Oi, gente. Queria parabenizar o Léo Gazi. Oi, Manuel. Queria parabenizar vocês. É muito bom ver essa produção em diferentes estágios, né? Gazi trouxe assim uma vida já, que ele está aqui no programa. Gazi, quando você for embora, já vai sentir falta de você. Eu também, muita de São vocês. muitos anos, né? Muita produção, né? Muita contribuição também nas disciplinas, publicações. A gente até te inclui nos e-mails já como professora, assim, né? Nas participações. E, ao mesmo tempo, o Léo e a Tatiana estão nessa fase mais inicial, né? Do pós-doutorado também. Então, assim, estou bem ansiosa para ver as produções que virão aí dessa experiência. E, na verdade, o que eu queria pedir a vocês, assim, né? Não é nenhuma pergunta, mas, assim, que mensagem que vocês têm a dar, né? Tem pessoas aqui no auditório que estão aí nos seus doutorados, mestrados, né? Eu mesma não fiz o meu pós-doc ainda, não consegui fugir, né, gente? É isso, também voltei do doutorado, não consegui sair para o meu pós-doutorado, fico sonhando com esse momento de poder me engajar, né, numa pesquisa. Mas o que eu queria ouvir de vocês era isso, uma mensagem sobre a relevância de se fazer uma pesquisa de pós-doutorado como continuidade, né, de uma investigação. O que vocês têm a dizer para as pessoas que estão aqui sobre essa experiência, né? Eu anotei várias palavras-chave também da fala de vocês três, assim, me veio muito experimentação, essa questão das práticas extraoficiais. Eu anotei ali, agora deixei lá o computador, enfim, a questão da gambiarra que foi colocada pela Bruna, né? Mas tem também... deixa eu pegar ali, que eu acho que é importante, porque as palavras têm a ver. Tudo bem. O que eu acho que conecta assim a fala de vocês, né? Eu anotei essas palavras aqui: experimentação, prática extraoficial, subversão, cena independente, a questão do inter e o transdisciplinar, montagem e reuso, né? E aí a Bruna trouxe a gambiarra. E eu fiquei pensando em que medida, talvez na própria linha B, quando a gente se olha, né, como linha de pesquisa, esses projetos que, enfim, chegam para nós, a gente não está tocando aí em questões que são similares, né? Mas a minha pergunta para vocês seria isso, um pedido para falar para nós, né, para quem vai aí talvez futuramente se engajar no pós-doutorado, em que medida esse pós-doutorado pode ser essa plataforma para isso que eu anotei aqui, né? Experimentação, subversão, prática extraoficial, embora estejamos na instituição, como é que vocês veem isso, tá? É isso, meio complexo, né? Mas... Quem quer começar? Quem quer começar? Ué, o Léo, você quer começar e continuar, já que você levantou a mão? Você que sabe. Não, pode ser. Tá, ok. Aí eu já faço né, e faço um bloco só. Bom, a mensagem é bem legal, porque, de alguma maneira, ela vai expressar os nossos desejos, né? Assim, e o que a gente deseja para as pessoas, né? No meu caso, em particular, o pós-doutoramento, ele aparece como uma consagração de uma história de vida, né? Porque eu venho de uma área do saber que é muito, muito viciada e controladora, que é a filosofia, né? Só para vocês terem uma ideia, quando você faz a graduação, você tem que repetir, né, aquelas coisas que os professores falam em sala de aula, né? Quando você vai fazer o mestrado, é uma espécie de correção da graduação, né? Ou seja, você vai começar a colocar a sua cabeça para funcionar e fazer uma interpretação interessante, não do mundo e não da condição humana, mas de um filósofo ou de alguma coisa que alguém já disse, né? E aí, quando você vai fazer o doutorado em filosofia, por exemplo, você tem que escolher um conceito em um filósofo, né? Ou seja, você nunca vai apresentar
para a comunidade filosófica, você enquanto filósofo. No caso aqui da arte e cultura visual, já muda radicalmente, né? Ou seja, quando a gente faz o doutorado, ali é o momento da gente expressar em primeira pessoa, né? Em todo o nosso processo histórico de vida, né? Ou seja, a gente vai expressar ali tudo aquilo que o sistema oficial, vamos dizer assim, né? Ou das correções, das provas, das sabatinas, e assim por diante, sufoca na gente. Então, no doutorado, né, o doutoramento, para mim foi exatamente esse momento de se colocar enquanto uma pessoa relevante para uma determinada área do saber humano, né? Mesmo entendendo que a minha postura ou as minhas reflexões é apenas uma dentre várias outras, mas a gente se coloca nessa disposição de importância social e humana, né? E aí o pós-doutoramento, né, como eu disse no começo, é uma consagração, porque ali aqui no pós-doutoramento você não precisa mais, por exemplo, de uma orientação, né? Você já se auto-orienta, então é a condição de você colocar em prática toda aquela sua maturidade de ser e estar no mundo, né? Eu falo estar no mundo, né? O nu mesmo de estar pelado mesmo, né? Nessa condição de você se mostrar desde as suas vísceras, né? Assim, a gente expõe as vísceras, né? Às vezes expõe as vísceras de uma maneira sensual, igual no filme Crimes do Futuro, né? Do Cronenberg. Quem não assistiu, assista, vocês vão entender como é fantástico. E então fica essa mensagem, né? Então, para a galera que está no doutoramento aí, sejam, deixem ser, se deixem ser, e aí, né, claro que conversando com o orientador, com a orientadora, e prepare-se para o pós-doutoramento, que é a condição de você criar o seu caminho. Enquanto você caminha, o caminho vai se construindo, mas você mesmo. Você tem um tutoramento, uma coisa assim, mas assim, é só olhando de longe para ver aonde você está chegando. Bom, aqui, só para emendar o bloco das coisas, eu queria só comentar duas coisas. Uma coisa para a Tatiana e outra para o Gazi. Uma coisa bem interessante que a Tatiana estava falando do VHS, né, do pause do VHS, eu cheguei nisso também de uma maneira muito engraçada. Você colocou a questão da fantasmagoria, né? Recentemente eu fiz compus um vídeo que só saiu em VHS, né? Um projeto com o Silvio Pagé e Alice Psicodélica. E foi muito engraçado, porque quando aquilo foi passado para o vídeo, e aí eu quis fazer uma brincadeira que eu chamei de ensaio printográfico, eu comecei a dar pause no VHS e tirar os frames, e começou a aparecer exatamente esses fantasmas, Tatiana. Eu achei fantástico, porque é como se fosse exatamente isso, né? Uma fantasmagoria do VHS, né? Isso é legal. E aí eu comecei a pensar nisso também no teatro de bonecos, né? Do ensaio printográfico, do play e do pause, como sendo uma composição narrativa dessa fantasmagoria, daquela coisa que você exatamente falou, né? De que só no pause você consegue, às vezes, identificar alguma coisa. Ou, por exemplo, igual no filme Blow Up, né, do Antonioni, onde o fotógrafo tira uma foto, né, aleatória do parque, e depois, quando ele começa a ampliar, ele vê que tem um assassinato, talvez tenha acontecido ali, né? E isso vira o próprio filme. Então, eu queria fazer esse comentário para a Tatiana. A gente caminhando aqui paralelo, né, assim, sem se tocar, de repente a gente se cruzou aqui agora. Se você quiser trocar uma ideia, da gente brincar com essa
condição desse play que você falou de revelador de fantasma como um elemento de linguagem. Estou aí. Gazi, outra coisa também que tem a ver com cruzamentos nossos, assim. Quando eu comecei a responder algumas coisas para algumas pessoas sobre a minha tese, né, a minha tesine, né, a tese com tesão em Cezine, agora eu estou pegando um conceito que é de um estudioso da história em quadrinhos francês, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala em grafiação. Se a galera está, né, preocupada se história em quadrinho é ou não é literatura, aquela coisa, fala assim, não, bobagem, isso a história em quadrinhos é uma coisa em si, e um dos elementos de composição da história em quadrinho é a grafiação, né? Ou seja, é exatamente o cruzamento entre texto e imagem. E aí eu estou pegando emprestado essa ideia de grafiação e acoplei a história da grafiação punk para falar dos zines punks, né? Ou seja, a composição do zine punk, ele tem uma coisa muito, muito particular, né? Que ela é bem anárquica, irônica e assim por diante. E aí eu estou chamando isso de grafiação punk. Aí eu queria saber de você, Gara, se você já tem um conceito similar a isso, ou algo para fazer dos próprios fanzines ser uma coisa em si mesma, né? E não precisar de pegar emprestado de outras mídias, né, ou linguagens e tal, alguns conceitos e assim por diante. Obrigado, gente. Gente, só rapidamente, a gente falta 5 minutos, então, para a gente encerrar a mesa, então vou pedir que as respostas sejam o mais sucintas possíveis, tudo bem? Muito obrigada pela compreensão. Falo eu agora, Bruno, então, rapidamente? Sim, Tá. pode ser. Léo, grafiação é um conceito que eu já ouvi falar, não sei se é do Grunstein, eu ainda não me inteirei muito bem, mas a gente utilizava isso na época do meu mestrado e doutorado com relação aos HQs poéticas, porque eu e o Edgar fazemos a HQ, construindo, elaborando ela, junto do texto manual com a arte, como se tudo fosse uma arte só. Então, eu não sabia, assim, esse é um termo, é uma atualização, né, teórica disso, que posso até abarcar. Com fanzine, eu ainda não sei. Eu sei só dos termos que são vários que eles existem, um deles o artzine, mas a gente não tem uma teorização para eles, né? Existe um francês tentando fazer um jornal, uma revista acadêmica para que as pesquisas de fanzines andem mais com um conceito mais próprio. Como os quadrinhos têm conseguido um conceito próprio de décadas para cá, porque antigamente não tinha, então buscavam no cinema, na literatura e tal, mas quadrinho não é literatura, então tem tudo isso. Então eu não sei, mas talvez eu esteja fazendo algo e ainda não me dei conta. Eu vou saber até final de janeiro, quando eu entregar meu relatório final, né? Mas aí eu vou utilizar algo do que você falou. E com relação ao que a Manuela falou, o que eu tenho é o seguinte: a gente nunca vai parar de se atualizar e de se redescobrir. A própria ciência clássica foi redescoberta com os físicos da física, que aí virou física quântica, e eles se deslumbraram com uma maneira de ver a realidade microcósmica que nunca tinham visto antes, né? E nós, no mestrado, no doutorado, eu pelo menos fui caminhando e descobrindo coisas que eu não havia percebido, só estudando que a gente vai se inteirando de algo que estava ali sem que a gente percebesse, um mundo novo. E quando eu entrei para o pós-doc, mesmo que não seja um doutorado, também se descortinou um mundo novo, com uma nova mentalidade sobre o que são os fanzines, até mesmo para mim, muito além do que eu pensava. Então, é só a gente não parar de estudar, e se você estiver acabando um curso e tiver tempo, faça um outro, que seja o pós-doc ou algum outro, porque você pesquisando acaba sempre descobrindo algo. A sua mente em atividade descobre. Se ela não tiver em atividade, ela dá uma parada. E você pensa que já descobriu tudo. Tá, eu vou responder o da Manuela primeiro. Eu acho que tem muito isso que o Cássio falou. Eu venho de uma área, também como o Léo, mais dura, porque eu sou da história, sou historiadora. Então, eu sempre tentei subverter um pouco as regras que diziam assim, historiador não pode isso, não pode aquilo, a questão da linguagem. Eu sempre escrevi o meu texto
em primeira pessoa, e até os temas que eu estudava, sempre estudei imagem, mas para mim o pós-doutorado significa experimentar e também explorar, assim. Só acho que as duas palavras principais, e eu acho que para mim sempre foi uma questão, toda a minha caminhada acadêmica é tipo não se limitar ao que as pessoas tentam te enquadrar. Você acha que pesquisar o que ama e não se limitar aos enquadramentos porque esse tema não deve ser estudado, porque esse tema não é, no caso para mim diziam isso na história, então para mim é isso, é não se limitar e sempre explorar, assim, buscar novas coisas, como o Cássio falou. E pela primeira vez eu estou indo para uma produção prática, porque eu sempre fiquei na parte da análise, né? Então, para mim, realmente é uma experimentação, uma exploração bem diferente, assim. E eu acho que está sendo bem importante já. Léo, muito massa, muito massa. Tem sido, eu acho, uma das coisas mais, assim, maravilhosas, assim, desse processo inicial, dessas possibilidades que o VHS tá me apresentando, sabe? E eu super comecei a pensar nessa possibilidade de trabalhar só com os frames, né? Fiquei pensando na questão do fotofilme também, né? E de criar, de repente, uma narrativa a partir exatamente desses frames que estão esses fantasmas, e são vários fantasmas, né? Às vezes são vozes que aparecem. Esses dias eu estava vendo, me apareceu a minha tia-avó cantando, assim, carinhoso do Pixinguinha. Comecei a chorar na frente, sabe? Uma coisa assim, é muito louco, assim. E não era aquela cena, porque ainda tem isso, né? Digitalização, tem as descontinuidades de som e de imagem, por causa do mofo e tudo. Então aí surge coisas, assim. Então é muito louco, assim, muito massa. Obrigada. Então, vou agradecer. Obrigado, Gás. Obrigado, Tatiana, pelas respostas. Valeu. Também. Obrigada, gente. A gente encerra, então, a nossa primeira mesa de hoje. Convido vocês a ficarem depois do intervalo, né? Às 4 horas. Às 4 horas a gente vai ter uma conversa com algumas pessoas que estão realizando o doutorado na linha A, B e C. E é isso, daqui a meia hora a gente se encontra. Até logo. Obrigada pela presença. Obrigado, Bruna, Léo, Tatiana. Agradeço a todos. E, Bruna, se o Edgar estiver aí, um abraço para ele e para todos. Gazi, você está mutado. Eu estou agradecendo todo mundo. Você, o Léo, Tatiana, a Manuela. E se o Edgar estiver no público aí, um abraço. Parabéns pelo prêmio, hein, Gazi? Estão falando aqui. Obrigado. Vou receber hoje mais tarde um pouco. E daqui já vou para Goiânia de novo. Beleza, a gente se encontra na sexta, então. Tá bem. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.